Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a questão cardiovascular, o risco cardiovascular do paciente e como você pode na farmácia, no teu serviço, por exemplo, de avaliação do colesterol ou de avaliação de pacientes hipertensos, diabéticos, pessoas com risco cardiovascular aumentado, como é que você pode fazer uma estimativa do risco dos próximos 10 anos dessa pessoa de sofrer, por exemplo, um AVC, ou de sofrer um infarto agudo do miocárdio, ou de desenvolver insuficiência cardíaca. Esse risco que eu estou falando pode ser estimado através de uma ferramenta, de um método chamado Score de Risco Global, ERG. O ERG é um método recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e que você vai usar como uma avaliação complementar ao perfil lipídico para poder saber se o teu paciente é um paciente com risco baixo, com risco moderado, com risco alto ou muito alto. Para que serve isso na prática? Se o médico não souber, ou se você não souber qual é o risco cardiovascular global do teu paciente, você não vai saber, por exemplo, orientar esse paciente em relação às metas de LDL colesterol ou em relação às metas de não HDL colesterol. Além disso, a escolha do tratamento para tratar as dislipidemias, se vai se utilizar, por exemplo, uma estatina de baixa potência em baixa dose, ou se vai usar uma estatina de alta potência na dose máxima, essa decisão terapêutica sobre tratamento depende de conhecer o risco cardiovascular do paciente. Então, o que a gente fez no Clinicar para facilitar isso? Porque o ERG não é um score muito fácil de você calcular na mão. Ele tem uma série de perguntas e alguns cálculos que você tem que fazer e pode ser meio demorado para fazer na mão. Então a gente pegou o ERG, padronizou, inseriu o protocolo de cálculo do ERG dentro do Clinicar e linkou esse ERG ao resultado de perfil lipídico do paciente. Então você faz o perfil lipídico ou pega os resultados de perfil lipídico de laboratório que o paciente te traz e com algumas perguntas que o software vai te guiando, você vai calcular o score de risco global. Isso vai se transformar num laudo que você vai fornecer a esse paciente, a declaração de serviço farmacêutico, que vai ter ali a pontuação do risco do paciente, qual é o risco dele e qual é a recomendação. Você entrega isso ao teu paciente e ele vai levar isso ao médico para avaliação do tratamento. Isso vale tanto para aquelas pessoas que não usam estatina, mas que estão fazendo um exame de perfil lipídico e de repente o colesterol dá aumentado, o LDL dá aumentado, e aí você complementa com o ERG. Então, como também é muito válido para pacientes tomando estatina, fazendo acompanhamento, para você poder avaliar se de repente esse risco está melhorando ao longo do tempo. Se o colesterol e o LDL, se o HDL está aumentando, por exemplo, será que esse paciente está melhorando o risco dele? Se a pressão arterial está ficando melhor controlada com o tratamento antihipertensivo, será que eu estou impactando no risco? O ERG vai te permitir enxergar isso ao longo do tempo e você vai fornecer um serviço de maior qualidade para o teu paciente e para o médico também que vai se beneficiar disso. Então a dica é, utilizando o Clinicar, calcule o ERG dos seus pacientes, particularmente daqueles que o perfil lipídico deu resultados alterados. É isso aí.